quero combinar com vocês a data da entrega para hoje. Combinar hoje, né? Não que a entrega vai ser hoje. Mas também tirar algumas dúvidas aí que vocês eventualmente ainda tenham, porque eu não sei se ficou claro o processo de obtenção do coeficiente de convecção, tá? Hoje o Raniel me perguntou se podia usar a solução gráfica. Não, não pode, tá? Solução gráfica é, sei lá, é ali, tá ali, mas não é o objeto do estudo que a gente está fazendo, né? A gente está estudando além disso. A gente quer que vocês saibam mexer com as equações, né? Com as equações diferenciais, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá aí, ó. Então, é isso que nós temos, tá? Então, mas você, além disso, você tem a seguinte opção. Se o seu problema conseguir cair em um BIO que seja menor do que 0,1, que é o critério, vamos dizer, né? Claro que isso é questionável, mas vamos supor que seja o nosso critério adotado. BIO abaixo de 0,1, você pode usar a solução dos aglomerantes lá, né? Ou a solução do método da capacitância global, né? Segundo o Encropera, que é aquela solução... Você está gravando essa aula, professor? Estou gravando. Que é aquela solução... Deixa eu confirmar se eu estou gravando. Estou gravando sim. Tá aqui o vermelhinho. Que é aquela solução, né? Quando a gente considera que não há gradiente, é uma hipótese simplificativa, né? Não há gradiente de temperatura dentro do corpo. Ou seja, você está lá com uma peça, um tarugo de aço fazendo tratamento térmico. Bom, a condução ali dentro vai ser alta. Então, quais as resistências que vão imperar dentro do teu problema, né? São as resistências convectivas. Então, você simplesmente despreza a resistência condutiva, mas para fazer isso você está assumindo o quê? Não há resistência. Se não há resistência, a condução é infinita, né? Se a condução é infinita, eu não tenho gradiente lá dentro. Então, assim, ó, é uma solução possível, ela dá bons resultados quando eu tenho uma condução alta, né? Condução alta a gente classifica com BIO menor do que 0,1, tá? Se você conseguir cair nesse problema, perfeito, tá? Se não conseguir usar essa solução, você tem que partir aqui, ó, tá aqui na tabela 4.1, para as soluções analíticas, né, que foram dadas aqui, solucionadas para parede plana, cilindro ou esfera. Você tem que conseguir cair em um desses casos, tá? Por exemplo, ali o Raniel, acho que a Renata também, querem fazer numa batata. Bota a batata lá no forno, ou na água, fervendo, e vê quanto tempo demora para cozinhar, etc. Quanto tempo demora para chegar à temperatura de cozimento, né? Isso considerando a temperatura de resfriamento. Acho que a Renata, me corrija se eu estiver errado, mas ela vai fazer com relação a resfriamento, né? Convecção forçada, convecção natural, acho que o Raniel também, não tem problema, tá? A gente não tem problema que caia na mesma situação, né? Mas cada um tem que ter a sua solução e a sua resolução particular, obviamente, né? Mas o que eu estava dizendo mesmo? Sim, daí você vai aproximar pelo quê? Uma batata. Bom, batata, não tem aqui geometria batata no Senjo, né? Então você vai ter que aproximar por uma esfera, por exemplo, né? Mesma coisa um tarugo, vai ter que aproximar por um cilindro, né? Uma parede, quem estiver fazendo uma parede plana, uma parede da casa lá, quer ver a transferência de calor, uma parede, bom, aí já está a parede plana ali, entendeu? Então você vai ter que adaptar a situação e as hipóteses para as soluções que existem, né?
E aí, com isso em mãos, você faz o modelinho. Qual é o modelinho? Modelinho das resistências. Né? Se for parede plana, você bota lá parede planas e bota as resistências embaixo. Você vai achar a solução, né, da condução. Só que, quais são as resistências? Não são só as condutivas. Você tem resistências convectivas. Percebem? As resistências convectivas, para você saber, envolve o H. Para você saber o H, você tem que ir para outros capítulos determinar o H. Tá? Aqueles Hs genéricos lá do capítulo 1 e 2, você não vai poder usar. Tá? Aquilo ali já foi, aquilo ali já era. Tá? Você tem que partir para soluções mais rebuscadas, que é a determinação do H a partir das correlações que existem aí assim nos capítulos posteriores. Então você vai ter que procurar lá no capítulo 5, vamos ver, o que é o capítulo 5, eu não me lembro. Cadê? Não, métodos numéricos, não, é o 6. Deixa eu ver. Acho que convecção forçada é o 7. Tá, mas aqui na introdução convecção já tem. O 6 é a introdução à convecção, né? Ah, esse aqui, tá. Esse aqui nós falamos, fundamentos de convecção aqui pelo Sengel, tá? Tem aquela aula que eu dei, eu já compartilhei com vocês, eu vou compartilhar de novo, tá? Ela fala sobre esse capítulo aqui, fala do Nusselt, fala das correlações, né? Então, qual é o objetivo? Gerar correlações empíricas de Nusselt, porque o Nusselt envolve o H, né? HL sobre o K, a condição. Isso aqui no caso do fluido, né? Então K é o K do fluido, não esqueçam disso, né? Nós estamos na convecção aqui agora, tá? Mas você precisa determinar o H. Para determinar o H, né, a gente já falou do H. O H, ele é o coeficiente de convecção e ele envolve inúmeras não linearidades. É difícil determinar o H, porque empurraram tudo com a barriga lá para dentro do H, né? Todos os fatores de escoamento, velocidades, perfis de velocidades, se o escoamento é turbulento, se é laminar, né? Qual é a espessura da camada limite, tudo isso influencia a condução e a transferência de calor, né? Tudo isso foi empurrado com a barriga para dentro do H. Então é difícil determinar o H. Como é que se faz isso geralmente? A partir de correlações, tá? A partir de correlações empíricas, então cada situação vai ter uma correlação para Nusselt. Por exemplo, se eu tiver no caso de placa plana, vai ter uma correlação específica para a placa plana, né? Se o escoamento é forçado ou é convecção natural, muda a situação. Então eu vou ter outra correlação para isso. Se for num cilindro, se o cilindro estiver em pé, se estiver deitado, são correlações diferentes. Então, qual é a tarefa que você tem que fazer? Procurar a correlação adequada para o seu caso. Porque no momento que você achou a correlação, você acha o Nusselt e é banal, daí você só isola o H. E aí você achou o H. Tá? Então, basicamente é isso que você tem que fazer. Talvez seja a pior tarefa, talvez mais difícil, que não é difícil, porque está tudo no livro, são correlações, tá, gente? Você não vai descobrir a correlação, você vai usar o que está no livro, tá? A sua tarefa é procurar, tá, a correlação mais adequada. Então, por exemplo, se for convecção forçada, aqui capítulo 7, convecção forçada externa, tá? Tem vários exemplos aqui, mas você vai procurar aqui, ó, o número de Nusselt. Vamos ver lá no resumão, que eu acho que é o mais adequado para a gente falar agora. Vai ter um resumão aqui. Resumo, 445. Vamos ver se a gente chega lá. Eu acho que é as mesmas páginas, inclusive. Tá aqui, ó. Que beleza, ó.
445. Tá? Então tá aqui o resumão. Ó. Então o que você tem que fazer? Você tem que achar a correlação, tá? Mais adequada. Você não pode confundir o seguinte: existem correlações locais e correlações médias. Tá? Então qual que você vai procurar? Correlação média. Porque a correlação local se limita a um determinado local, né, da camada limite. Não, você quer global, você quer, se você tiver com problema numa esfera, problema num tarugo, problema numa placa plana, você quer a correlação média. Então você vai procurar a correlação média. Aí você tem que saber se o escoamento é laminar ou turbulento. Né? Como é que você descobre isso? Calculando o número de Reynolds. É o número de Reynolds que vai te dizer se o escoamento é laminar ou turbulento. E aí você tem uma classificação do número em função do escoamento. Então, por exemplo, você vai ter um Reynolds crítico. Abaixo daquilo ali é laminar, acima daquilo ali é turbulento. E o Reynolds crítico é para cada tipo de situação. Então vai ter um Reynolds crítico para placa plana, outro Reynolds crítico para um cilindro e outro para uma esfera. Então você tem que procurar qual é o Reynolds crítico para a tua situação. Não é o mesmo número para todos, tá? Para todas as situações. Então você tem que procurar qual é o Reynolds crítico. E aqui está, né, o Reynolds crítico. Aqui nesse caso aqui tem que ver se isso aqui é para placa plana, tá? Não diz aqui. Tá? Aqui, ó, placa plana. Tudo bem. Mas se for uma esfera, é outro Reynolds crítico que você vai ter que procurar daí qual é o Reynolds crítico. Tá? E aqui você tem algumas situações. Para a placa plana, ó, placa plana. Aqui, ó. Se for laminar, esse aqui é a tua correlação. Mas tem que ter o Reynolds e o Prandtl também, né? Aqui é outro critério, o Prandtl tem que ser acima de 0,6. Você vai ter que ir lá calcular o Prandtl para ver se encaixa nessa situação. Se for escoamento turbulento, é outra correlação aqui, ó, vai mudar as potências do Reynolds e do Prandtl. E aí você tem que estar com o Prandtl entre 0,6 e 60. Tá? E o Reynolds entre 10/5 e 10/7. Tá? Aqui você ainda tem uma correlação combinada que você pode usar uma faixa maior não, é a mesma faixa, tá? Mas você pode usar também essa correlação aqui, se você quiser. Tá? Então você vai ter que ver qual é a sua situação para tirar a correlação correta, né? E conseguir fazer tirar o coeficiente correto. Tá? Aqui fala de superfícies isotérmicas, concessão inicial não aquecida, comprimento eta. Isso aqui dificilmente vocês vão precisar usar. Tá? Eu quero procurar aqui o caso do cilindro da esfera. Ó, cilindro e esfera. Tem para o cilindro e para a esfera. Aqui, outra correlação. Então, por exemplo, o pessoal que estiver na esfera, lá na batata, você vai usar alguma correlação. Não sei se é essa aqui. Tem que ver se encaixa, ó, no Prandtl e no Reynolds que você está. Mas é esse tipo de correlação que você vai ter que procurar. Tá? Isso para escoamento externo. Se for escoamento interno, vai ter lá um capítulo, vamos procurar, provavelmente é o 8, aqui, ó, convecção forçada interna. 466, por exemplo, você está lá num duto de vapor, tudo bem, vai ter uma convecção externa, que é a parte de fora do cilindro, né, do duto, e aí você vai procurar lá no capítulo externo. Mas lá dentro do duto também vai ter um escoamento de vapor, por exemplo, que está passando ali. Aí você vai ter que procurar as correlações internas, que vai estar no capítulo 8. Tá?
Então vejam que o troço é intrincado. Você tem que procurar em cada situação, olha lá, ó. Vou botar na tabela, na página 528. Ó, geometria, tá? É isso, né? Isso aqui é cilindro, placa plana, tá? Vertical. Se a placa for inclinada é uma coisa, se for vertical é outra correlação, se for horizontal é outra, tá? No caso do cilindro, espera aí que eu acho que eu pulei aqui, desculpa. Vamos para o resumo. Eu fui direto para a parte de convecção natural. Aqui. É a página 506. Está aqui o resumo. Tá? Não estou dizendo que você tem que ir só no resumo, né? Eu estou indo no resumo para poder explicar. Você tem que ler os capítulos, tá? Ó, se o tubo for circular, laminar, aqui temos uma correlação, tá? Enfim, você vai ter que procurar daí a correlação no capítulo 8 para escoamento interno médio, tá? Ah, mas a minha batata eu vou colocar para resfriar sem convecção forçada. Bom, então você vai ter que procurar no capítulo 9, convecção natural, página 520. Vou botar 519 que vai cair no capítulo direto. Convecção natural, olha que legal. Tá? Você tem que procurar a correlação para a convecção natural. Agora sim nós vamos lá na tabela. E aí você vai ter que entrar em adimensionais. Número de Grashof, número de Rayleigh, tá? Para determinar, né? Tabela ali na página 528. Né? E aí vai entrar o seguinte, ó, se a placa for vertical, vai dar um tipo de convecção natural. Se ela for inclinada, vai dar outro. Se ela for horizontal, é outro tipo de convecção natural. Então, para cada caso, você vai ter uma correlação. É assim mesmo, tá? Se você tiver num cilindro, se ele tiver vertical, vai dar uma correlação. Se ele tiver na horizontal, vai dar outra, tá? É assim mesmo, tá, gente? Se for a esfera, bom, aí vai ter uma correlação só. Entenderam? Estão assimilando a situação? Então, por isso que eu gosto de deixar isso a cargo de vocês. Porque como são relações empíricas, fica a cargo de vocês conseguir selecionar essas correlações corretas para poder aplicar. Então, você só vai selecionar para aplicar, tá? E você, obviamente, tem que saber que existem, tem que saber trabalhar com adimensionais, tem que saber o que é o número de Grashof, tem que saber o que é o número de Biot, número de Nusselt, né? Então você vai conseguir fazer um apanhado bem bom aí da teoria de transferência de calor, que usa muito adimensionais, né? Transcal usa muito adimensionais e você vai conseguir trabalhar com eles. Certo, gente? Eu estou vomitando tudo aqui, mas eu queria também saber de vocês como é que está o pé disso aí. Vocês estão entendendo tudo isso? Tá tranquilo? Vocês estão assimilando que tem que fazer dessa forma? Me deem um feedback aí, por favor. Fala aí, Raniel, Sabrina, Luiz, Sérgio, Leonardo, Lucas. O resto do pessoal. Eu vi que eu ia deixar umas 4 coisas de fora aí que agora vai ser bem mais fácil fazer, porque senão eu já ia deixar uns detalhes de fora conforme tu falou ali. Você tem que achar. Ficou bastante, porque por isso que eu no início eu pedi ver se estava gravando ou não, porque ficou tipo uma receita de bolo, cara, já vai. Estamos gravando, tá? Então é isso, vai ficar gravado aqui para vocês assistirem. Eu vou compartilhar de novo aquela aula
sobre obtenção do número de Nusselt, né, da correlação. E aí nós vamos ter que marcar agora a entrega. Para quando vocês conseguem entregar isso aí para nós? Para fazer a avaliação. 2 semanas, será que dá, professor? 2 semanas? Dá. Pra mim, Mas eu não gostaria de deixar mais do que isso. Eu acho que data eu acho que é o limite suficiente. 19 dias, até o dia 19. Então vocês vão ter aí 14 dias ainda para fazer. Pode ser? Então já vou colocar lá no Moodle. Tá? Entrega dia 19. Acho que já está lá a avaliação. Isso aí. Vou editar aqui e vou colocar data de entrega para o dia 19. Já vou colocar aqui, inclusive. Se você quiser já entregar hoje, já pode. Mas eu vou botar para o dia 19 de novembro. Data limite. Tá? Data limite para entrega 19/11 de 2021. Tá, gente? Já setei lá no Moodle, tá tudo certinho. E vou continuar recebendo os WhatsApps de vocês, tá? Vou tentar responder com mais rapidez, para vocês irem alinhavando aí a modelagem, tá? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida específica aí sobre isso? Sobre alguma questão aí? Hein, gente? Alô? Ele mandou aqui no WhatsApp. De minha parte, tudo certo, Raniel. Então tá, gente. Vamos ficar por aqui hoje. E aí eu vou deixar esse tempo para vocês já trabalharem em cima do projeto de vocês. E peço que me contatem para qualquer dúvida. Tá, gente? Vou publicar essa aula lá no YouTube e compartilho com vocês. Ok? Ficamos acertados assim? Da minha parte tá ok, professor. Tá, beleza. Então tá bom. Obrigado, gente. Agradeço a atenção. Até mais, professor. Bom final de semana. Igualmente. Abraço. Tchau. Obrigado, professor.